A melhor dieta para a gente perder barriga. Estratégias nutricionais, todos os comentários possíveis. Então, vamos lá, clica no gostei, se inscreva no canal, que para você perder barriga, a melhor maneira é comprar o meu curso de nutrição que eu vou lançar em setembro. O link está aqui nos comentários, na descrição. Vai ter o link só no grupo do Telegram. Tá de brincadeira, Leandrão? Não, o curso é real, mas eu vou te ensinar aqui também. Primeiro ponto que você precisa, que é arroz com feijão, né, para citar coisas gostosas. Déficit calórico na dieta. Então, você tem que entender que você não perde barriga. Não tem como você falar assim, não, peraí, deixa eu setorizar aqui, né? Vou recortar aqui com o pente, só quero perder essa parte. Não tem como. Você vai perder gordura como um todo. E para perder gordura como um todo, você vai fazer um déficit calórico. Fim. Dieta cut. Já ensinou dieta cut? Já. Lembra de procurar dentro do Twin mais tempo quando tiver qualquer dúvida. Como você tem que perder tudo, então você vai perder braço. Calma, tu não vai sumir, vai acordar amanhã sem braço que fez déficit calórico. Que acho que é que muita gente pensa, porque o cara começa a fazer déficit calórico como uma pizza inteira, então você vai perder braço medida, porque vai sair gordura daqui também. Perna, glúteos, etc. E aí o que acontece? A pessoa que começa a fazer o déficit calórico de emagrecimento para perder barriga, começa a ficar com aquele rosto catavélico, começa a ficar, né, com aqueles braços do Zeca Pagodinho e a barriga tá lá, do Zeca Pagodinho. Então, espero que você não me erre no processo. O que a pessoa tem que fazer? Treinamento de musculação para hipertrofia, se ela se importa. Se ela quer ficar com o palitinho Gina saindo da manguinha da camiseta, tudo bem, né? Cada um se conhece. Mas se você quer manter medidas nos membros, braços e pernas, né? Esse outro membro que você tem deficiência, eu não posso te ajudar. Você tem que fazer musculação, e a musculação para hipertrofia. Leandrão, e o crossfit? Né? Crossfit show de bola e tal. Ajuda, mas a musculação para a hipertrofia é o melhor, porque é feito para isso. E aí, né, passando-se semanas, porque você não vai perder barriga em um mês, pode esquecer, você vai diminuir, você vai percebendo que o seu corpo vai mudando. Vai perdendo gordura corporal e vai aumentando a quantidade de massa muscular. Até certo ponto, porque quando você está em déficit calórico, chega um momento que você não ganha mais, mas no começo sim. Só que você pode fazer umas outras coisas para ajudar. Por exemplo, você pode evitar alimentos que geram gases. Então, por exemplo, feijão. O feijão não dá barriga. Não tem nada a ver. Só que o feijão tem a digestão muito lenta. Se você come muito feijão, dá uma sensação de estufamento, dá bastante gases, e aí você vai ser expulso de casa. Não, você vai ficar com esse estômago dilatado, o que pode, né, para quem já tem o percentual de gordura um pouquinho mais alto e tal, dar aquela sensação de barriga ali. Tá? Então você pode usar o feijão numa dieta de redução de peso, ela é excelente, mas se você quer naquele dia estar no seu melhor, você troca, por exemplo, por um arroz branco, que tem um processo digestivo mais fácil. Ou você pode fazer um jejum intermitente, que aí no jejum, como você não come, né, você fica sem bolo alimentar, isso já deixa um pouquinho mais para dentro. Então isso ajuda também. Então nós estamos discutindo aqui estratégias que a gente pode utilizar. O jejum, ele não vai queimar mais gordura, mas quem faz o período de jejum consegue ter um estômago um pouquinho mais para dentro, porque simplesmente não está comendo. Depois que come, vai ter que comer mais comida, né, claro, vai dar uma dilatada maior, mas aí de repente à noite, aí você está só entre pessoas que não fazem diferença nenhuma, por exemplo, a sua esposa. Agora durante o dia, com pessoas estranhas te verem assim, claro que não, fica a crítica, mas crítica só para divertir, tornar o vídeo, né, um pouco mais interessante. Eu não tô nem aí o que você faz da sua vida. Um outro ponto que a gente pode também fazer, Leandro, não consigo fazer jejum. Tudo bem, eu posso comer 3 vezes por dia? Posso, café, almoço e janta. Se for estrategicamente bem montado, não tem problema nenhum. Você não precisa comer de 3 em 3 horas, você não precisa fazer jejum. Mas, se você não se dá bem com o jejum e se você come 3 refeições por dia, é muita comida por refeição. Aí vai acontecer a mesma coisa do jejum, né, que você vai comer ali no período da noite, vai ficar muito, né, com a barriga grande, só que durante o dia. Aí você está com aquelas pessoas importantes que você nunca viu na vida e nunca mais vai ver, e você não quer que elas vejam isso. Então, como você faz para não fazer jejum e também não comer muito? Você vai fracionar melhor. Então você vai comer 6 vezes por dia, porque você vai comer 50%, né, razoavelmente falando. Uma outra coisa que você pode fazer é, na hora de fracionar, deixar mais calorias para a noite. Então, o jejum é liga-desliga, né? Ou estou de jejum ou não estou de jejum. Mas se você come ali 6 vezes por dia, você pode deixar as 3 primeiras refeições
um pouco mais tranquilas e as últimas 3 um pouco mais. Então você não ficou em jejum, mas você comeu menos durante o dia. Isso ajudou a deixar a barriguinha um pouquinho mais para dentro. Coisa que as pessoas buscam, tá? Desidratação. Galera, quando vocês mexem com os fluidos do organismo, não adianta vocês acharem que isso é uma coisa saudável, ficar desidratado. Então, uma coisa é você controlar, não vou exagerar no sal, mas não se zera sódio. Você zera zinco? Não. Magnésio, cálcio, molibdênio, manganês, nada. Ou seja, você também não zera sódio, você só reduz. Então vou usar um sal light, vou maneirar, mas vou consumir normal. Vou beber bastante água, beleza. Porém, vou mandar chá verde, chá de hibisco, chá de cavalinha. Então, vou mandar 1 litro de chá diurético por dia. Isso vai ajudar a tirar mais um pouquinho. Isso vai ajudar? Com certeza. Leandrão, vou parar de beber água e tomar chá verde manipulado, que é para acelerar o... Vou tomar uma hidroclorotiazida. Pô, mas aí você está colocando uma medicação que é diurética e você vai parar de beber água. Você acha mesmo que isso vai ser saudável? Porque o problema do diurético, não sei se você já percebeu, muita gente que tem pressão arterial alta, toma diurético, não tem problema com isso. Vive normal. E a mesma quantidade, às vezes, que um fisiculturista usa. Então, por que vai fazer tão mal assim? Porque o cara para de beber água ao mesmo tempo. Então, o problema não é a medicação diurética em si, é a desidratação severa, que leva até à morte. Inclusive, tem cara em backstage que passa mal, não pode subir no palco porque tá ferrado. Já uma vez eu lembro, eu tava num backstage, o cara passando mal, e eu só olhando de longe, não tinha nada a ver com isso, eu escutei ele falando para outro lá, não, faz 2 dias que eu não bebo água. Galera, isso não se faz. 2 dias sem beber água, tomando diurético, isso, olha, chega a dar... O coração até deu uma assustada. Agora falou, não, é comigo isso? Não. Então, o diurético, ele não faz tanto mal. Agora, a privação de água acaba. Porém, se você faz uma coisa controlada, diminui o sódio, aumenta a água, coloca um chá diurético, mas continua se hidratando, ajuda e é saudável. E aí, nós podemos usar uma cinta abdominal, fazer uma drenagem, uma massagem modeladora. Galera, tudo isso surte efeitos. E o que acontece é que as pessoas ficam abobadas. Porque realmente, quando o cara faz uma massagem modeladora e coloca uma cinta, faz uma drenagem, realmente você diminui a circunferência daqui. Você pode medir, só fazer e medir. Só que o que acontece é que a água ela é volátil. O que é volatilidade? É algo que vai fácil e vem fácil. Então, você desidrata rápido, mas você hidrata rápido também, que inclusive é o que os fisiculturistas fazem, desidratam, não nesse nível de loucura, desidrata e logo depois é a água para dentro, porque isso não é bom para o corpo, felizmente volta rápido. Por isso que não tem por que fazer desidratação de 2, 3 dias, não precisa. Então aqui é a mesma coisa, você vai fazer uma massagem e tal, vai tirar o líquido daquela região, vai ajudar, só que depois volta. Por isso que você tem que fazer sessões constantes. Só que o dia que você parar de fazer, 1, 2 dias depois acabou. Só que você pode usar isso estrategicamente. Não vou deixar a clínica rica. Mas hoje, sabadão, eu quero colocar um vestidinho. Eu não. A menina do meu exemplo. E aí ela faz uma drenagem ali e beleza, vai embora. Só que o que vocês têm que entender é que perder barriga é um processo de longo prazo. Perder barriga não é de curto e nem de médio prazo. Em basicamente nenhuma situação. Você vai precisar de déficit calórico por muito tempo, né, se não quiser definhar nas periferias, você vai fazer treinamento de hipertrofia e com isso você vai conseguir chegar no perder barriga, mas às vezes não de uma vez. Você vai ter que fazer depois um processo de ganho de peso, porque o seu metabolismo foi lá para baixo, aí você volta novamente, ou seja, pode levar tranquilamente meses e anos. Para isso, então, você pode comprar um curso de dieta ou você pode clicar aqui e assistir esse vídeo de como elaborar uma dieta para perda de gordura corporal. Dá uma olhadinha aqui que eu montei juntamente com você passo a passo.